Juízes, capítulo 13, do verso 1 até o verso 5, que nos diz o seguinte: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivestes filhos. Porém, conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, não comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém? Porque nós temos visto, e isso nós dizemos na qualidade pastoral, muitas e muitas pessoas que nos chegam perguntando e querendo saber sobre por que é tão difícil, principalmente as pessoas que estão afastadas da casa de Deus, as pessoas que estão longe do caminho do Senhor e principalmente as pessoas que já foram de dentro da casa de Deus e hoje não se encontram mais, se encontram afastadas ou mesmo paradas no seu ministério, na sua carreira, vamos dizer assim. E muitas pessoas, elas vêm com esse questionamento sobre por que parece que é tão difícil quando nós saímos do caminho do Senhor, quando nós nos afastamos do caminho de Deus, parece que tudo se torna tão mais difícil, as coisas começam a cooperar, a colaborar para que nós não voltemos à casa de Deus, para que nós não voltemos ao caminho da salvação. Aleluias, glórias a Deus. Por que então é tão difícil que nós, quando nós estamos afastados de Deus, que nós consigamos a oportunidade, que nós consigamos o ânimo muitas das vezes, e que nós consigamos realmente estar de volta nos caminhos do Senhor? Aleluias, glórias a Deus. E lendo a palavra do Senhor, nós vemos muito sobre uma quebra de pactos, uma quebra de compromisso que nós temos tido e que nós muitas vezes temos com o Senhor. E é exatamente disso que nós vamos falar. Aqui nós vemos a palavra falando a respeito do homem chamado Sansão. Todos já ouviram essa palavra porque é uma palavra que é muito difundida, é uma palavra que é muito dita e principalmente, até mesmo quando nós somos crianças, nós ouvimos essa palavra porque é uma palavra de um esplendor tremendo. E nós ouvimos falar sobre um homem que tinha força sobre-humana. Um homem que tinha um talento, que tinha um dom, que era a sua força física extrema. Amém? Quantos já ouviram falar sobre Sansão? Aleluias, glórias a Deus. Mas aqui nós vemos alguns aspectos da vida de Sansão, e principalmente alguns aspectos sobre o ministério de Sansão, porque Sansão, ele foi escolhido por Deus para ser juiz do povo de Israel, numa era em que nós conhecemos como a era dos juízes. Era uma era ainda precedente à era dos reis. Ainda não se elegia um rei, ainda não era escolhido um rei sobre o povo de Israel. Isso só foi acontecer com o primeiro rei ali, chamado Saul. Mas nessa ocasião, então, nessa feita, o povo de Deus estava aprisionado, estava escravo, estava cativo, vamos dizer assim, de um povo chamado filisteus. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele então escolhe um homem chamado Sansão para ser o juiz, ou seja, para ser como se fosse um príncipe do povo. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que você é um príncipe de Deus. Que você, mulher, é uma princesa de Deus.
Ou seja, você foi escolhido para um propósito, assim como Sansão foi escolhido. Aleluias, glórias a Deus. E o propósito na vida de Sansão era um propósito muito grande, porque ele era um dos juízes de Israel. Os juízes eram como se fossem reis, mas somente de uma determinada tribo. Eles não conseguiam unificar todas as tribos, então cada juiz julgava em uma tribo. E Sansão, ele foi escolhido exatamente para livrar todo o povo de Israel da mão dos filisteus. Essa é a primeira coisa sobre Sansão. Sansão, ele foi escolhido para ser juiz de Israel. E isso nós vemos no verso 5, que a palavra nos diz: porque tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Glórias a Deus. E aqui nós vemos alguns aspectos interessantes sobre Sansão e sobre o que nós podemos comparar com a nossa vida também. Porque aqui nós vemos que Deus, ele escolhe Sansão desde antes do ventre da sua mãe, porque a sua mãe era uma mulher estéril, era uma mulher que não podia dar luz a filhos, não podia gerar filhos, e nunca havia gerado até então. E Deus, ele escolhe Sansão antes do nascimento, e ele diz que Sansão, ele terá que cumprir um voto, chamado voto de Nazireu, que era alguém que era completamente separado do restante do povo, era alguém que tinha que seguir doutrinas completamente separadas, doutrinas diferentes do restante do povo, e até mesmo Sansão, ele tinha um ministério, um chamado tão grande, que ele não tinha simplesmente o voto de Nazireu, porque o voto de Nazireu era um voto que o homem ou a mulher poderia realizar em algum momento da sua vida. Você poderia escolher um momento e dizer assim: Deus, eu vou me consagrar durante esse ano como Nazireu, eu vou fazer o voto de nazireado, e vou me consagrar dessa forma. Então, vou seguir todos os rituais, todas as doutrinas, todas as regras que um nazireu tem que seguir durante um ano. Ou durante um mês, ou sei lá qual o período de tempo que você quisesse escolher. Então, você cumpriria esse voto, você cumpriria esse pacto, essa aliança com Deus, realizando esse voto e realizando esse compromisso com Deus durante um determinado tempo da sua vida. Mas nós vemos que Sansão era diferente. Sabe por quê? Porque nós vemos o seguinte, no verso 7, você vai acompanhar comigo, e a palavra diz assim, capítulo 13, verso 7, diz assim: porém me disse, eis que tu conceberás a luz, ou tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia da sua morte. Então nós vemos que o cuidado de Deus por esse pacto que Sansão deveria guardar, por esse voto que Sansão deveria guardar, é tão grande com Sansão, que primeiramente, nem mesmo a sua mãe poderia contaminar Sansão. Deus fala assim: olha, agora você, que é a mãe, você que a partir de agora vai ter essa gestação, vai gerar a esse menino, você vai se abster de bebida forte, você vai se abster do vinho, que era uma coisa normal para o povo de Israel. Você vai se abster das coisas imundas, porque o menino vai ser nazireu, e ele vai ser assim desde o seu nascimento até a sua morte.
Ou seja, Sansão ele não deveria cumprir somente um período, Sansão ele não deveria cumprir somente um tempo, aquele voto, aquele pacto, que era um pacto realmente de regras bem diferenciadas, que era um pacto realmente de uma vida muito mais compromissada ainda com Deus, durante toda a sua vida, e não somente durante um período de tempo. E aonde nós vemos então esse aspecto estabelecido nas nossas vidas? Porque Deus ele também nos trata dessa forma. Ele também tem compromissos diferenciados para mim dos que Ele tem para você. Aleluias, glórias a Deus. E eu vou te dizer o seguinte, que o nível de compromisso que Deus exige é proporcional ao tamanho do teu ministério, ao tamanho do ministério que Ele tem para você. Muitas das vezes você pode reclamar dizendo, Deus, por que eu tenho que cumprir isso? Por que eu tenho que levar essa sobrecarga que o meu irmão não carrega? Por que eu tenho que fazer dessa maneira? Por que na minha igreja é exigido dessa forma? Por que o meu pastor cobra dessa maneira? Por que a doutrina que eu sigo é diferente da doutrina de outras religiões? É porque o pacto que Ele tem com você é maior e é diferente dos outros pactos. O compromisso que Deus exige de você é proporcional ao tamanho do ministério que Ele tem para você. Sansão era dessa forma, Deus escolheu Sansão para ser príncipe no meio dos israelenses, para ser um príncipe de Israel, para julgar a Israel. Era o posto mais alto que existia em Israel naquela ocasião, naquela era. E Deus escolheu Sansão para isso, então, por isso Deus o colocou em uma posição de um compromisso muito maior do que qualquer outro israelense. Um pacto que não duraria um mês, um pacto que não duraria um ano, um pacto que não duraria 10 anos, mas um pacto que durava a vida inteira, desde o seu nascimento até a sua morte. Aleluias. Esse é um dos aspectos que nós vemos na vida de Sansão e que nós podemos ver refletido nas nossas vidas. Sempre quando você se sente mais cobrado, tenha certeza, porque a palavra do Senhor diz que aquele a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se Deus te capacitou com dons e talentos, como foi cantado aqui agora há pouco, se Deus ele te capacitou de maneira diferente do teu irmão, de maneira diferente da tua família, de maneira diferente dos teus filhos, de maneira diferente dos teus amigos, Ele vai exigir um compromisso maior de você. Aleluias, glórias a Deus. E outro aspecto que nós olhamos na vida de Sansão é o seguinte: Sansão era cheio do Espírito Santo de Deus. Como nós vemos no verso 25, ainda do capítulo 13. Capítulo 13, verso 25, diz assim: E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo de Maanedã, entre Zorá e Estaol. O Espírito Santo passou a incitá-lo. Em outras versões e até em outras ocasiões, a palavra do Senhor vai nos revelar que o Espírito Santo se apossou de Sansão. Assim como deve ser na nossa vida. A partir do momento em que nós assumimos um compromisso com Deus, e isso acontece quando nós confessamos a Jesus como nosso Salvador. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, então nós assumimos um compromisso de uma vida diferente, de uma nova vida. Quando nós descemos as águas do batismo, nós selamos esse compromisso. Nós selamos, é como se fosse o momento do casamento. Nós entregamos os nossos votos na presença de Deus. Nós nos comprometemos com Deus, e não somente com Deus, mas com a sua obra, com a sua igreja, com o seu evangelho. E quando nós fazemos isso, então, o Espírito Santo nos enche. Lembra aquela ocasião onde 3.000 almas aceitaram a Jesus e desceram as águas do batismo através da pregação de Pedro, ali em Atos capítulo 2?
A palavra do Senhor nos diz que 3.000 almas naquela ocasião desceram as águas do batismo, e depois de que elas foram batizadas em nome de Jesus, elas também levantaram e receberam o batismo com o Espírito Santo. Então nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E não importa quais sejam os dons, os talentos que Ele coloque na sua vida, não importa quais sejam as manifestações que Ele tenha sobre você, seja falar em línguas estranhas, seja profetizar, seja interpretar profecia, seja sonhos, não importa quais sejam as manifestações, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus e Ele começa a habitar em nós. Aleluias, glórias a Deus. Então nós vemos todos esses aspectos na vida de Sansão. Primeiro, ele era um juiz escolhido por Deus. Segundo, ele tinha um propósito, uma missão. Terceiro, ele tinha um pacto eterno com Deus. Não era um pacto momentâneo, não era um pacto periódico, mas era um pacto eterno. E quarto, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Então, o que leva um homem com todas essas qualidades, vamos dizer assim, com todos esses requisitos, vamos dizer dessa maneira, a ter o fim que Sansão teve? Nós não vamos nos ater a tudo o que Sansão realizou, não vamos nos ater ao que ele fez, a quantos homens ele matou, quantos homens ele destruiu para salvar o povo, para livrar o povo de Israel dos filisteus. Também não vamos nos ater ao final que ele teve. Somente vamos dizer que Sansão acabou sendo de um juiz, de um príncipe, ele acabou se tornando um escravo dos filisteus. Mas o que leva um homem com tantas e tantas qualidades, como nós citamos aqui, um homem com um chamado tão grande, quanto era o chamado de Sansão, a se tornar um escravo do inimigo? O que pode levar você que está na presença de Deus hoje, você que já ouviu hoje que você é um príncipe, que você é uma princesa do Senhor, você que já sabe que tem um ministério e um chamado tremendo sobre a tua vida, o que pode levar você hoje, de um príncipe da casa de Deus, a um escravo do inimigo amanhã? E eu quero que você preste muita atenção na vida de Sansão, porque isso pode ser a diferença entre você ser um príncipe eterno e você se tornar um escravo do inimigo. E é exatamente disso que nós estamos falando. Nós voltamos ao começo, quando nós falamos de tantas e tantas pessoas que nos procuram, dizendo assim: pastor, por que é tão difícil voltar para os caminhos de Deus? Porque é tão difícil. Eu conheço e vou falar que não são poucos pastores que se desviaram da obra de Deus, pastores que saíram da obra de Deus e hoje estão afastados dos caminhos de Deus. Não somente que se afastaram do seu ministério, se afastaram da casa de Deus. E vamos dizer que se afastaram da própria salvação. Pastores, missionários, evangelistas, obreiros, músicos, tantos e tantos ministérios que hoje se encontram afastados do poder de Deus, afastados da graça do Senhor. O que pode nos levar, o que pode me levar, ou levar a você, de um príncipe da casa de Deus, de um príncipe de Deus, de um juiz do povo de Deus, a um escravo de Satanás? Aleluias. E o primeiro ponto que nós achamos na vida de Sansão está lá no capítulo 14, um pouquinho à frente só, Juízes capítulo 14, e no verso 1. Que diz assim: desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse:
viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, toma-ma, pois, por esposa. Amém? Glórias a Deus. A primeira coisa na vida de Sansão, que começou porque quando nós falamos de Sansão, nós já lembramos do cabelo. Nós já falamos assim, Sansão, ele perdeu todas as suas forças porque lhe cortaram os cabelos. É a história que nós escutamos desde criança. Mas quando nós começamos a analisar a vida de Sansão como um todo, nós vemos que daqui, já da primeira coisa que fala a respeito de Sansão, porque até então nós vemos, a última coisa que nós vemos ali é que o Espírito Santo começou a incitá-lo. Depois disso já pula para essa parte, onde nos diz que ele desceu a uma cidade, e vendo uma filha de quem? Uma filha de quem? Dos filisteus, uma mulher que era do povo inimigo, exatamente do povo que ele foi escolhido para livrar Israel. Ele viu aquela mulher, e ele a desejou, ele a cobiçou, ele se apaixonou por ela, e ele chega até seu pai e sua mãe, e fala assim, olha, eu vi uma mulher lá na cidade de Tímina, e ela me agradou os meus olhos, eu me apaixonei por ela, e eu quero que vocês a tragam para ser minha esposa. A primeira coisa que começou a fazer com que Sansão quebrasse seus pactos com Deus, que Sansão perdesse o seu ministério para com Deus, foram alianças erradas. Sansão, ele não teve medo de se unir, vamos dizer assim, com o inimigo, porque qual aliança maior pode ter do que um casamento? Qual relacionamento maior que um homem pode ter que não seja o casamento? Ele escolheu da filha dos inimigos, ele escolheu de um lugar onde ele não poderia escolher alguém para dividir o restante da sua vida. E quantas vezes nós também, da mesma maneira, nós temos escolhido pessoas, e não somente esposas, não somente maridos, mas nós temos escolhido pessoas para dividir o nosso ministério, para dividir a nossa vida, sejam amigos, sejam sócios em empresas, sejam sócios em negócios, sejam colegas de trabalho, seja a empresa onde você vai trabalhar. Quantas vezes nós temos escolhido fazer alianças com pessoas que nós não deveríamos nem mesmo conhecer? E nós achamos assim, não, isso não vai levar a nada, não tem problema. Não tem problema, o evangelho é muito radical, os evangélicos, os crentes são muito radicais, os pastores são radicais demais, a dizer que nós não podemos ter alianças com pessoas que... Irmãos, esse foi o primeiro momento em que Sansão colocou o seu ministério em xeque. Esse foi o primeiro momento em que Sansão começou a não cuidar do ministério que Deus tinha. E nós lembramos da grandeza do ministério que Deus tinha para Sansão. Glórias a Deus. O segundo ponto que nós vamos encontrar logo no próximo versículo, verso 3, capítulo 14, verso 3. A palavra do Senhor diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o teu povo e o meu povo, para que vás tomar esposas dos filhos dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. Quando Sansão chega e fala para o seu pai, para sua mãe, eles eram muito tementes a Deus. Não foi por acaso que Deus escolheu o pai e a mãe de Sansão, mas eles eram tementes, e o pai de Sansão, ele era tão temente que quando o anjo chegou com a notícia para a mãe de Sansão, ali falando tudo o que deveria fazer, ela veio e falou com ele, falou, o anjo me disse assim, e assim, e assim, e falou tudo o que o anjo havia falado.
O pai de Sansão, ele ainda quis que o anjo voltasse e falasse novamente com ele. Olha, mas me explica direitinho, explica tudo o que nós temos que fazer, explica tudo o que ele vai ter que fazer. Ou seja, eles eram zelosos pela palavra de Deus. Eles tinham zelo, e tinham um zelo extremo pelo ministério de Sansão. Tinham um zelo extremo pelo propósito que Deus tinha com Sansão. Eles eram zelosos. Então, quando Sansão veio com aquela notícia, veio com aquela ordem para os dois, dizendo assim: olha, eu vi a mulher e eu quero que vocês vão lá e tragam a mulher porque ela vai ser minha esposa. Isso não pareceu bem aos olhos dos pais de Sansão. E o pai de Sansão falou assim: meu filho, a gente tem um pacto, e esse não é um pacto só teu, esse é um pacto nosso com o nosso Deus. Deus falou para nós não termos alianças com os incircuncisos, ou seja, com aqueles que não estão debaixo da promessa, debaixo do mesmo propósito que nós estamos. Isso era um propósito pequeno para Sansão, porque isso era um propósito que valia para todo o povo de Israel. E nós lembramos que o propósito de Sansão ainda era muito mais elevado do que os padrões do restante do povo. Mas mesmo assim, o pai de Sansão, ele avisa: filho, não existe nenhuma mulher dentre todo Israel, todo o povo de Israel, que te agrade, para que você vá escolher uma mulher exatamente lá dentro do arraial dos inimigos? Você notou a resposta que Sansão ele deu? A resposta de Sansão foi simplesmente assim, ó. Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Sabe, Sansão, ele não se deu ao trabalho nem mesmo de argumentar alguma coisa. De falar: não tem muito pouca mulher aqui, nenhuma é bonita, nenhuma é cuidadosa, nenhuma é zelosa. Não, ele não se deu ao trabalho nem mesmo de tentar explicar, ou de tentar argumentar com seu pai. Ele só falou assim: vai e faz o que eu falei. Não me interessa se o povo de Israel tem um pacto com Deus, não me interessa se Deus não quer assim, só me importa que somente dela eu me agradei. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Sansão ele não ouviu o conselho dos próprios pais. Uma das coisas que está, o primeiro mandamento com uma promessa que existe na Bíblia é: honrará o teu pai e a tua mãe. Honrará o teu pai e a tua mãe para quê? Para que você tenha vida e para que você tenha longos dias na terra. Por isso é o primeiro mandamento com uma promessa. Não é somente um mandamento, mas é uma promessa. Se você honra o teu pai e a tua mãe, se você honra o conselho do teu pai e da tua mãe, e isso nós não estamos falando somente do pai e da mãe biológica, mas nós estamos falando das pessoas que são autoridades sobre você. Se você honra as autoridades que estão sobre você, a promessa é para que te vá bens e viva por longos anos. E nós sabemos que não foi isso que aconteceu com Sansão. Por quê? Porque a Bíblia não falha. E Sansão, ele não ouviu o conselho dos pais, ou seja, Sansão ele não estava debaixo de autoridade. Como nós falamos, o título que Sansão tinha era o título mais elevado em Israel. Ou seja, não tinha uma autoridade maior, humana, sobre ele. Mas nós já vemos aqui que Sansão ele não respeitava a única autoridade que tinha sobre ele, que seriam seus pais, seu pai e sua mãe. Ele não respeitou e simplesmente ele disse assim: vá e tome ela por minha esposa. Sabe, isso nos remete a tanta coisa, principalmente aqueles que estão mais envolvidos com o ministério pastoral ou com a liderança de dentro da igreja. De quantas e quantas vezes a gente fala, a gente explana sobre a palavra de Deus, a gente até mesmo senta com a pessoa e tenta explicar, tenta falar, tenta argumentar, tenta mostrar como autoridade, como liderança, porque não é um direito, mas é uma responsabilidade. Quantas vezes numa pregação
você traz palavras que sejam palavras de conserto, que sejam palavras para a vida, que sejam palavras para dizer, assim como o pai de Sansão estava dizendo: filho, presta atenção no que você está fazendo, filho. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas palavras e quantas pregações e quantas mensagens a gente tem trazido, e quando eu digo a gente, não estou me referindo somente a mim, mas estou me referindo a pastores, a líderes. Quantas vezes nós argumentamos, lendo, estudando a palavra de Deus e tentando buscar clareza para mostrar o que está na palavra de Deus e o que é a vontade de Deus? E parece que a resposta que nós escutamos é a mesma de Sansão: vá e tome ela como minha esposa. Só dela eu me agrado. Ou seja, não interessa o que você vai me dizer. Não interessa o teu argumento, não interessa se você está há 10, 20 anos estudando a palavra do Senhor, há 30 anos estudando a Bíblia, não interessa se você ora desde a tua juventude, não interessa se você foi consagrado para esse ministério, não interessa se você é meu pai e minha mãe, Deus te escolheu para isso. Não interessa nada disso, interessa que a moça agradou os meus olhos. Interessa que o rapaz agradou os meus olhos. Interessa que o negócio agradou os meus olhos. Interessa que eu vi a oportunidade e eu gostei da oportunidade. Você consegue entender que a gente não está falando só sobre um relacionamento, né? Você consegue entender que nós estamos falando de cada decisão que você toma e que Deus fala assim, não, e você fala assim, sim. Ou que Deus fala assim, sim, e você fala não. Sansão não foi para seus pais buscando aprovação, ele foi simplesmente falar assim: vocês vão lá e vão buscar ela e vão trazer, e que seja minha esposa. Então, o segundo erro de Sansão foi exatamente esse. Sansão, ele não ouvia os pais e ele não respeitava a autoridade. Será que você tem respeitado as autoridades que estão sobre a tua vida? Aleluias, glórias a Deus. A terceira coisa, e talvez a mais importante, é o seguinte: no capítulo 14, do verso 5 até o verso 9, a história vai nos contar aqui, eu vou resumir, não vamos passar por toda a leitura, mas você pode se aprofundar e pode ler toda essa passagem na tua casa, do verso 5 até o verso 9, capítulo 14 de Juízes. A história segue e nos conta que, quando Sansão estava indo até a cidade ali, ele, no caminho ele encontrou um leão, e o leão partiu para cima dele. E a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Sansão, de tal forma que ele pegou o leão e ele rasgou o leão no meio como se fosse um cabrito. É o que a palavra do Senhor nos diz. Ele rasgou o leão no meio, porque o poder do Espírito se apossou dele. E ele foi até a cidade, então, e voltando da cidade, depois de sei lá quanto tempo, ele passou novamente por perto da onde ele havia matado aquele leão, da onde ele havia rasgado aquele leão com suas próprias mãos. A Bíblia diz que ele estava sem nada nas suas mãos. Ele não matou o leão com um pedaço de pau, com uma espada, com uma pedra. A Bíblia diz que ele matou o leão com as próprias mãos, limpas. Você imagina a força que o Espírito Santo dava para Sansão. Mas quando ele voltou dali da cidade até onde ele havia ido, ele ficou curioso. E ele falou: eu vou lá ver aonde que está aquele leão que eu matei. E ele voltou até o lugar exato onde o leão havia morrido, até o lugar exato onde ele havia deixado ali o corpo do leão, o cadáver do leão. E quando ele chegou ali, ele viu que dentro do cadáver, dentro da caveira, algumas versões vão dizer que dentro da caveira do leão, havia um enxame de abelhas. E as abelhas haviam produzido mel. Havia ali favos de mel, havia um enxame de abelhas. E Sansão, ele ficou tão empolgado com aquela situação: eu matei o leão, e agora ainda nasceu um mel de dentro do leão. Ele foi e ele pegou o mel de dentro do leão.
e saiu chupando o favo de mel ali, tomando aquele mel. E talvez você não entenda exatamente a profundidade disso que aconteceu, e depois até o próprio Sansão, ele se vangloria disso. Ele faz até como se fosse uma espécie de um poema, e fez uma charada ali para algumas pessoas, dizendo assim, olha, eu quero que vocês adivinhem, eu não vou entrar também nos pormenores dessa história, mas na tua casa, pegue e leia toda essa história, você vai ficar surpreso com tantos e tantos detalhes legais e interessantes que tem nessa história. Mas até ele achou tão interessante, tão impressionante aquele fato da abelha, de estar chupando ali o mel das abelhas que saiu de dentro do leão, que ele fez como se fosse um poema. Ele disse, olha, do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura. Que bonito, que maravilhoso, nasceu mel de dentro do leão que Sansão matou. Mas e se eu te disser que isso foi o começo da quebra real do pacto de Nazireu que Sansão tinha? Sabe por quê? Uma das regras, uma das doutrinas, um dos itens mais importantes da lista do que um nazireu deveria se abster era, ele não poderia chegar próximo, e que dirá tocar em um cadáver. Como nazireu, ele não podia fazer isso. Ele não podia tocar num cadáver, mas ele foi tão curioso que ele chegou perto do corpo do leão, do cadáver do leão, e ele não só fez isso, mas ele tocou no leão ali para pegar o favo de mel de dentro da caveira do leão, e saiu todo feliz por causa do mel ali, e por causa da sua grande vitória. Mas sabe o que é isso? Isso foi não prestar atenção aos detalhes do propósito que Deus tinha. Não prestar atenção nos detalhes do pacto que ele tinha com Deus. Essa foi a primeira quebra que Sansão teve no seu pacto, no pacto de nazireado. E ali a palavra segue, e ainda eu quero que você entenda mais o seguinte: a Bíblia também diz que ele era impedido de comer coisas imundas. Eu não quero entrar no mérito de se o mel saído de dentro de um animal morto, de dentro da caveira de um animal morto, era uma coisa kosher ou não, que seria a questão da comida imunda para os judeus. Mas eu sei de uma coisa: o mínimo que tinha nessa situação era uma coisa nojenta. Era uma coisa que você não faria, que eu não faria. Pense que se o animal estava ali, se a Bíblia nos diz que ele tirou de dentro da caveira do leão, quer dizer, o animal estava no mínimo podre, estava no mínimo apodrecido. E como se não bastasse, existe uma outra coisa ainda que talvez seja pior do que tudo isso. Ele chegou ali onde estava sua mãe e seu pai, e ele deu do mel para a mãe e para o pai comerem também. Será que você consegue pensar o que significa essa atitude de Sansão? Ele não só se contaminou com algo que era imundo para ele, mas ele ainda contaminou seus pais. Ah, pastor, mas não era imundo para os pais dele. Se alguém te oferecesse o mesmo mel, o mesmo favo para você comer e te explicasse da onde ele veio, você comeria? Se hoje alguém chegasse assim e falasse para você, olha, eu tirei isso aqui de dentro da carcaça de um leão, de dentro da carcaça de um cachorro morto na rua, de dentro de um cavalo morto, você comeria? Como eu falei, no mínimo era algo nojento. Tanto que Sansão sabia disso, que ele não falou para os seus pais da onde era o mel. Ele simplesmente entregou para que eles comessem. E sabe o que isso me diz? De tantas e tantas pessoas que estão dentro da igreja e que não prestam atenção nos seus ministérios. Tantas e tantas pessoas que não prestam atenção nos propósitos que Deus tem e no pacto
que eles têm quebrado com Deus, e o pior, ainda fazem com que outras pessoas se contaminem com o seu pecado. Não é uma vez, não foram 2 vezes, não foi 3 vezes que nós vimos isso acontecer. Dentro da igreja, dentro da família, dentro dos amigos. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas caírem e ainda quererem levar junto consigo várias e várias outras pessoas. Sansão contaminou-se com aquele mel, Sansão contaminou-se com aquela podridão, Sansão quebrou o pacto que ele tinha com Deus e ainda contaminou seu pai e sua mãe com aquilo. E por que eu disse que talvez isso tenha sido pior até mesmo do que as outras coisas que ele tinha feito antes? Porque a Bíblia nos fala tanto, a Bíblia nos alerta tão severamente, porque quando você é responsável pela tua salvação e você perde a tua salvação é uma coisa. Mas quando você é responsável pela perca da salvação de outra pessoa, aí a coisa é muito mais embaixo. Aí a coisa é muito mais séria, tanto que Jesus, o próprio Jesus, nos adverte isso. Ele fala assim, ai daquele que fizer tropeçar um dos pequeninos. Sabe o que Jesus diz? Jesus fala assim, melhor seria se ele amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. Seria melhor do que fazer alguém cair em pecado. Zele pela tua salvação. Zele por aquilo que Deus tem, pelo compromisso que você tem com Deus. Zele pelo compromisso que Deus tem com você. Mas zele mais ainda para não fazer outras pessoas tropeçarem com você. Aleluias. Glórias a Deus. Nessa situação, assim como também no casamento de Sansão, os pais de Sansão foram contaminados e sem saber que estavam sendo contaminados. Quantas vezes nós somos influenciados por pessoas também sem perceber que nós estamos sendo influenciados? Quantas vezes nós seguimos e nós comemos o mel de dentro da podridão, assim como essas pessoas têm comido, e nem sabemos disso. Aleluias, glórias a Deus. E por fim, o último descuido dos detalhes do pacto de Sansão foi que ele deixou que os seus relacionamentos o influenciassem tanto, a ponto dele descuidar e ter os cabelos cortados. Depois de tudo isso, ele já havia quebrado, vamos dizer assim, o pacto. Ele já havia quebrado ali o voto que ele tinha, o voto eterno que ele tinha com Deus. Mas talvez ele não achasse que aquilo era tão importante. Mas depois de tudo isso, ele conhece uma mulher chamada Dalila, que era uma outra mulher, e que era uma mulher que morava, segundo a Bíblia, ela morava no vale de Soreque, que era a fronteira entre a tribo de Dan, que era o povo de Sansão, e os filisteus. Ela morava exatamente nesse lugar que era a fronteira, que era a divisa desses dois povos, o povo de Sansão e o povo inimigo, que eram os filisteus. Ele conhece Dalila, ele se apaixona perdidamente por Dalila, a ponto de confiar a Dalila. Ele estava tão cego, mas tão cego, que se você olhar na história ali de Sansão, você vai pensar o seguinte, você vai pensar assim, como que ele podia ser tão tapado dessa maneira? Vamos usar essa palavra. Porque Dalila, ela chega assim como quem não quer nada, falando assim, Sansão, me diga qual é o segredo da tua força, porque você já matou 1000 homens do meu povo, você já matou 1000 homens do meu povo com um osso de queixo de jumento. Você já dizimou o meu povo é imensamente maior do que o teu povo, e você sozinho, sem um exército, sem arma, sem nada, você dizimou o meu povo, tanto que eles estão
loucos, eles estão apreensivos porque eles nunca viram nada acontecer dessa forma. Qual que é o segredo da tua força, Sansão? E ele começou a brincar com ela, porque Sansão ele era dessa maneira. Ele gostava de debochar, e ele começou a inventar coisas. Se alguém me prender ali com 7 cordas e tal, e não sei o quê, e brincava com ela. E ele não percebia que ele falava assim, olha, se alguém me prender dessa maneira, eu perco minha força. Na noite seguinte, alguém prendia ele exatamente daquela maneira. E ele, claro, se livrava, porque ele estava ali apoderado pelo Espírito Santo de Deus, e ele tinha uma força sobre-humana. E não era a verdade o que ele havia dito. O pacto dele não consistia em nada disso. E ele fez isso por 3 vezes com Dalila, e as 3 vezes acontecia o que ele falava. Como que Sansão não entendeu isso? Você pensaria dessa forma? Eu penso dessa forma. Como que Sansão não identificou isso? Por último, Dalila chega para ele e fala assim, eu estou muito triste, eu estou muito decepcionada com você. Eu estou muito triste com você, eu estou muito decepcionada, porque toda vez que eu te pergunto o segredo da tua força, você debocha de mim, você mente para mim, e você não diz para mim qual que é o segredo da tua força, porque você não confia em mim. E a palavra do Senhor diz que ela já possuía o coração de Sansão. Então Sansão, ele entrega o segredo da sua força, ou pelo menos o que ele achava que era o segredo da sua força. Ele falou assim, olha, eu tenho um pacto com Deus e isso é o que me dá força. E o segredo do meu pacto com Deus é que eu não posso cortar, eu tenho 7 tranças, o meu cabelo nunca viu uma tesoura, nunca viu uma navalha na vida. Eu nunca cortei o meu cabelo, nunca ninguém passou a navalha na minha cabeça, nunca ninguém cortou os meus cabelos, e se alguém cortar os cabelos, então eu deixo de ser forte e me torno um homem comum como qualquer outro. Naquele momento, então, Dalila, ela tinha certeza. Ela chegou aos filisteus e falou, olha, agora ele me abriu o coração. Agora eu tenho certeza, eu ganhei o coração dele. Ela chega ali, aqueles homens que estavam comprando ali essa informação de Dalila, os filisteus, eles trazem alguém que corta o cabelo de Sansão, e então nós vemos as consequências dos nossos votos quebrados. A consequência de quando nós quebramos o nosso voto na presença de Deus. Primeira coisa, capítulo 16, ainda de Juízes capítulo 16, no verso 20. Olha só o que a palavra diz. Capítulo 16, verso 20. Nos diz assim, e ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda, esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele ainda não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Dalila, ela cortou os cabelos de Sansão, e quando ali os homens estavam ali para prender a Sansão, muitos e muitos filisteus, para prender a Sansão, Dalila acorda ele, gritando, Sansão, os filisteus estão vindo, Sansão. E ele acordou todo confiante, nunca me prenderam até hoje, não foram 1000 homens que conseguiram me segurar, não vai ser hoje que eles vão conseguir me segurar. Eu simplesmente vou sair daqui como eu já saí outras vezes. E ele pensou isso por quê? Porque ele ainda não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. E essa é a maior consequência dos nossos pactos quebrados na presença de Deus. Nós vamos acumulando pactos e mais pactos, doutrinas e mais doutrinas quebradas diante de Deus, até o momento em que o Espírito Santo se retira de nós. Lembra aquele momento em que nós falamos que no início você aceitou a Jesus, você se comprometeu, você fez um compromisso com Deus, e então Deus ele se comprometeu com você também.
O compromisso é que o Espírito Santo de Deus iria habitar em você. O compromisso é que o Espírito Santo de Deus estaria sempre com você, porque Jesus falou isso. Jesus falou, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Nós firmamos um compromisso, um pacto com Deus. E nós vamos quebrando um a um esses compromissos. E muitas vezes nós não vamos nem nos dar conta de que nós estamos quebrando esses compromissos. Até o momento em que Deus simplesmente retira o seu Espírito de nós. E Davi, com todos os problemas que ele teve, com todos os pecados e as dificuldades, ele disse assim, Senhor, eu te peço, não retires de mim o teu Espírito. Sabe, para você entender melhor essa situação, pense como quando você compra um carro. Vamos dizer que hoje você compra um carro, você vai na concessionária, e você compra um carro ali, você não tem o dinheiro à vista, o carro é de um valor alto, e o que você faz? Você faz um financiamento, certo? O que é isso? O banco está pagando pelo teu carro. O banco comprou do proprietário aquele carro, ou da concessionária, ele comprou com o dinheiro à vista, ele bancou ali os 100 mil que vale o carro, e em contrapartida você assumiu um compromisso com o banco. Você falou assim, olha, eu vou pagar em 36 vezes, em 48 vezes, em 72 vezes. Você assumiu um compromisso com o banco e o banco deu o carro para você. O que acontece? Você começa a pagar aquele carro, você paga a primeira parcela, você paga a segunda parcela, daí acontece alguma coisa, você deixa de pagar a terceira parcela ou a 10ª parcela. Em algum momento ali aconteceu alguma coisa que você quebrou uma das parcelas. O banco ainda vai te dar chance, vai gerar juros, vai ter consequências. Vão ter consequências. Você quebrou ali um mês, você vai pagar no outro mês, você vai pagar uma multa e não é pouca coisa. Você tem consequências por quebrar um pouco, uma parte do pacto. Mas você, sei lá o que aconteceu, talvez você não tenha para manter, ou talvez simplesmente você desistiu do compromisso que você tinha com o banco, você deixou mais uma parcela, mais outra parcela, e algumas parcelas. Você falou assim, eu não quero mais pagar, não vou mais pagar esse carro. Aí o que acontece? Simplesmente você fica com o carro para o resto da vida sem nenhum problema, o carro é seu. É isso que acontece? Não é isso que acontece, por quê? Porque o carro não é seu, você fez um compromisso com o banco, você se comprometeu assim, eu vou pagar 72 parcelas, se você chegar na parcela de número 71 e não pagar a última parcela, o que vai acontecer? O carro não é seu, o bem, o imóvel, ou seja, o que for, não é seu. O que vai acontecer é que o banco vai entrar com um processo chamado busca e apreensão. Eles vão notificar as autoridades, eles vão dar parte nas autoridades, e naquele momento, então, qualquer momento que você sair na rua e uma das autoridades, seja a polícia ou qualquer outra autoridade a esse respeito, vira o teu carro, vê assim, olha, esse carro aí, ó, está com queixa de busca e apreensão, porque o cara não pagou, ou porque foi roubado, ou sei lá o motivo, mas você não é dono do carro. Você não é possuidor do carro. Você quebrou o pacto que você tinha com o banco. O que o banco faz? Ele retira o teu bem. É uma forma bem fácil de você entender o que acontece com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O penhor, é exatamente isso, é o bem que nós temos como garantia. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo é o penhor, ou seja, Deus ele deixou o Espírito Santo como uma garantia da promessa que Ele tem. E a promessa que Ele tem é que Ele vem nos buscar. Ele deixou o Espírito Santo como penhor, e nós temos esse Espírito Santo então, até o momento em que nós vamos quebrando um pacto com Deus, nós vamos quebrando outro pacto com Deus, nós deixamos de pagar uma parcela, deixamos de pagar outra parcela, e as parcelas vão se acumulando, os juros vão se acumulando, vai cada vez ficando mais difícil de conseguir saldar a dívida.
até o momento em que nos acontece o que aconteceu com Sansão. Deus simplesmente retirou o Espírito Santo de Sansão. E daí agora, nós temos a seguinte situação. Nós nos tornamos uma casa vazia. Jesus, ele fala sobre um homem que é liberto dos espíritos imundos, que é o que acontece quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Salvador. O espírito imundo que está em nós, ele é expulso. Ele é expulso de dentro de nós. E o Espírito Santo começa a habitar dentro da nossa vida. Assim como nós falamos no começo. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando esse Espírito ele sai, e é o próprio Jesus quem fala isso. Esse Espírito ele sai de dentro de nós, ou sai de dentro desse homem que Jesus está falando, e ele sai a vagar por aí. E, de repente, aquele Espírito que estava vagando por ali, ele fala assim, eu vou voltar e vou ver como que está a situação lá do fulano que eu deixei. Se esse Espírito ele vem e encontra a casa toda limpa, toda adornada, mas vazia, sabe o que ele faz? Ele volta, chama 7 espíritos piores do que ele, e é isso que Jesus diz, não são 7 espíritos tão ruins quanto ele, mas são 7 espíritos piores do que ele, e começam a habitar dentro desse homem. Então Jesus fala assim, e então o segundo estado desse homem é pior do que o primeiro. Isso acontece no nosso processo de libertação. Seja você um novo convertido, seja você um crente que está desviado, e eu não vou usar outra palavra, eu vou usar essa palavra exatamente, um crente que está desviado dos caminhos de Deus. Seja você um crente que está afastado da casa de Deus, ou seja você um crente que está pensando em sair da casa de Deus. Quando Satanás ele olha para a tua vida e ele vê, sabe, não existem ditados tão verdadeiros quanto um que diz o seguinte, mente vazia, oficina do diabo. Porque se Satanás ele encontra você bonitinho, limpinho, do jeito que o Espírito Santo te limpou, o Espírito Santo fez a obra em você, transformou a tua vida, limpou, tirou toda a contaminação, toda a sujeira que Satanás trouxe para a tua vida, o Espírito Santo ele fez toda a limpeza dentro da casa, mas você não se encheu do Espírito Santo, ou você deixou que o Espírito Santo fosse retirado de você. Quando Satanás ele olha para a tua vida, é um prato cheio. Porque a palavra nos diz que não volta somente o espírito que te atormentava antes, mas voltam 7 espíritos, fora esse, piores do que o primeiro. Aí, tantas pessoas chegam, pastor, como que eu faço, pastor, para voltar para a igreja? Está tão difícil, eu tento, eu coloco um propósito, eu falo que eu vou e não vou, no dia me dá desânimo, no dia chega a pessoa na minha casa e me atrasa, não deixa eu ir, eu falo com um amigo, ele me desanima, ele fala que aquela igreja não é boa para você, eu olho e vejo um irmão lá da igreja fazendo uma coisa errada, então eu não volto. Por que é tão difícil, pastor, eu sair do estado que eu estou, da depressão profunda que eu me encontro? Por que é tão difícil, pastor, eu voltar para os caminhos do Senhor, e é tão difícil mesmo quando eu já estou dentro da igreja, é tão difícil eu permanecer dentro da igreja? Sabe por quê? Porque o teu estado é pior do que quando você se converteu. Quando você se converteu, havia um espírito somente que atormentava a tua vida. Hoje existem 8. Pastor, então eu não posso me libertar? É claro que você pode, mas você consegue entender que o caminho é muito mais difícil? Aleluias, glórias a Deus. Então, isso é para você que está desviado dos caminhos do Senhor. E eu posso estar falando com você nesse momento através da internet. Talvez você esteja na tua casa, esteja nessa situação. Talvez você esteja desanimado e não encontre forças para voltar para a casa do Senhor. Eu vou te dizer isso. Você não encontra forças porque realmente o Espírito Santo saiu de você quando você abandonou a casa de Deus.
O Espírito Santo foi retirado de você. E hoje, 8 espíritos atormentam a tua vida, de maneira que eles não vão querer deixar que você volte para a casa de Deus. De maneira que sempre você vai encontrar uma situação que te tire da casa de Deus. Você vai dizer assim, olha, hoje não tem falta, hoje eu vou para a casa de Deus, eu vou reconciliar com Deus, eu quero voltar. E vão aparecer pessoas na tua casa, vão aparecer coisas na tua visão, vão aparecer coisas às tuas vistas que vão te desanimar e falar assim, você vai voltar para a igreja? Olha como que está a igreja. Olha quem que é o pastor da igreja, olha quem que são os obreiros. Olha a vida do teu irmão, do teu vizinho que está ali, que diz que é crente. Tudo isso porque Satanás, ele tem um medo terrível de que você volte e seja liberto desses espíritos. Mas Jesus está pronto para te resgatar. Ou talvez eu possa estar falando com você, que está dentro da igreja, e também está pensando em... Sabe, um dos grandes problemas que nós temos visto, que nós temos sondado dentro das igrejas, dentro das nossas igrejas evangélicas hoje em dia, é que nós temos enfatizado tanto, nós temos falado tanto a respeito do Deus que deixa, do pastor que deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás de uma única ovelha, que as 99 ovelhas estão querendo virar aquela uma ovelha. Que parece, nós romantizamos tanto isso, nós romantizamos tanto a história da ovelha perdida que é aceita de volta, do filho pródigo que gasta todos os bens do pai e volta e é aceito. Nós romantizamos tanto isso sem dizer que tem consequências para isso, que o filho pródigo sofreu com consequências. Nós romantizamos tanto essa história que as pessoas acham bonito ser a ovelha que saiu e fez com que o pastor abandonasse as 99. Quantas e quantas pessoas hoje estão na casa do Senhor e estão pensando em ser essa ovelha, simplesmente, às vezes, para chamar a atenção. Simplesmente porque eu quero que o pastor saia um pouquinho do aprisco, abandone todo mundo por mim. Nós romantizamos, sabe por quê? Porque nós não dizemos a história toda. Se o pastor encontra aquela ovelha perdida ali no meio dos arbustos, ela está toda machucada, ela está toda ralada, toda arranhada. Isso quando ele encontra ela viva. Nós romantizamos a história porque nós não dizemos que o pastor vai encontrar aquela ovelha e as 99 ficam ali por conta. Vai saber o que vai acontecer com as 99. Nós romantizamos a história porque nós não dizemos que o pastor vai chegar ali, aquela ovelha vai estar presa, ele vai ter que pegar ela pelo pescoço para trazer de novo. Nós romantizamos a história porque nós não dizemos que às vezes a ovelha não quer voltar, o pastor tem que quebrar a perna da ovelha para que ela volte. Nós romantizamos a história do filho pródigo porque nós só vemos até o ponto em que ele foi recebido novamente, que o irmão ficou emburrado, ficou com raiva. E nós romantizamos porque o pai aceitou ele com um abraço e deu um anel para ele. Mas nós não vemos que o pai fala o seguinte, quando o irmão que ficou na casa reclama, pai, você nunca me deu nada, você nunca fez nada por mim. O pai, ele diz assim, filho, tudo o que eu tenho é teu. Sabe o que quer dizer? Esse teu irmão perdeu a herança que ele tinha. A parte dele ele já gastou, eu estou acolhendo ele aqui em casa, porque ele continua sendo meu filho. Você já parou para pensar que essa é a verdade? Nós romantizamos a história, e tantas pessoas hoje estão na igreja, vivendo o desejo de ser a ovelha número 100. De ser a ovelha que sai lá para fora do aprisco, de ser o filho que vai e gasta tudo que o pai deu. E se você está vivendo essa situação hoje, eu quero que você saiba disso. Todas as coisas têm consequência. Tudo que você faz, a Bíblia diz, jovem, vá, curta, faça o que você quiser, aproveite a tua juventude, ande pelos caminhos que atraem os teus olhos, vá pelo desejo do teu coração, faça o que você quiser da tua vida. Só que saiba que um dia Deus te trará juízo por tudo isso. Você pode sair da igreja,
Você pode se afastar, você pode não estar nem aí para o teu ministério. Você pode fazer tudo isso. Só que depois a volta é tão difícil. E nós já vimos tantas e tantas pessoas que conseguiram voltar, conseguiram ser aceitas novamente pelo Pai, conseguiram ser resgatadas e resgatadas com vida. Mas para qualquer uma dessas pessoas que voltaram, chegue para elas e pergunte assim: foi fácil? Para qualquer uma. Qualquer pessoa que você saiba que já se desviou da casa do Senhor e que conseguiu voltar, que hoje é novamente uma nova criatura, pergunte assim: foi fácil? Aleluias, glórias a Deus. E por último nós vemos a situação de Sansão. Quando a Bíblia nos diz que ele foi aprisionado pelos filisteus, vamos encurtar porque o nosso tempo já se foi. Nós vemos que ele foi aprisionado pelos filisteus. Quando os homens aprisionaram, prenderam ele ali, que ele já não estava mais com força, que ele já não podia mais fazer as coisas que ele fazia, porque o Espírito Santo já não estava mais com ele. Os homens furaram os seus olhos, o deixaram cego, o prenderam, o acorrentaram e fizeram com que ele ficasse como um jumento, ali rodando uma roda de moinho. Ele virou motivo de deboche para todo o povo filisteu. Sabe por quê? Porque eles queriam mostrar que eles haviam subjugado o poderoso Sansão. Eles queriam mostrar assim: olha, povo, sabe aquele lá que o tal do Deus de Israel usava antes lá, que matou 1000 homens de uma vez só, sozinho, com um osso de jumento? Sabe aquele homem que matou milhares e milhares de soldados armados do nosso povo, quando Deus usava ele? Ele está agora girando uma pedra de moinho ali. Ele está fazendo o trabalho que é para um cavalo fazer, para um jumento fazer. Nem mesmo um escravo fazia aquilo, mas Sansão estava dessa maneira, cego, humilhado e trabalhando por inimigo. É essa a situação que Satanás quer para a tua vida. É isso que ele quer para você. Ele não quer nada menos do que isso. Ele quer te ver cego, ele quer te ver humilhado, ele quer te ver trabalhando para ele. Ele quer que você seja motivo de deboche para as pessoas. Ele quer que as pessoas olhem e falem assim: olha, você está vendo aquele ali que hoje está mendigando o pão ali, hoje está de bar em bar caindo de bêbado, hoje está novamente afundado no mundo das drogas. Sabe aquele ali era um missionário de dentro da casa de Deus. Aquele ali era um pastor, era um pregador, era um ministro de louvor da igreja. Hoje olha lá onde ele está, hoje olha quem ele é. É isso que Satanás quer fazer com a tua vida. Para isso só basta que o Espírito Santo seja tirado de dentro de você. Aleluias, glórias a Deus. Mas quando eles aprisionaram Sansão, quando eles feriram os olhos de Sansão, quando eles furaram, na verdade, os olhos de Sansão de maneira que ele ficou cego, eles amarraram a Sansão ali, eles debochavam de Sansão, eles levavam Sansão para virar um palhaço na frente do povo, para que o povo debochasse, para que o povo tirasse sarro de Sansão e do Deus de Sansão, claro. Eles levaram Sansão para um lugar onde estavam reunidos milhares de filisteus, para acorrentar Sansão e para mostrar Sansão humilhado diante de todo o povo. Então Sansão, ele orou a Deus, e ele falou: Deus, eu te peço que o Senhor restaure a minha força uma única vez, uma última vez para que eu possa vingar pelo menos um dos meus olhos que foram arrancados. Eu te peço que o Senhor me devolva a força para eu fazer isso. E a palavra do Senhor diz que Deus restabeleceu a força a Sansão. Deus reestabeleceu a força a Sansão, sabe por quê? Porque o projeto de Deus não falha.
Os propósitos de Deus não falham, sabe por quê? Porque Ele não quebra a sua parte no acordo. Ele nunca quebrou a parte do acordo dele com Sansão. Ele manteve Sansão com vida, com força, sendo o juiz de Israel. Ele manteve toda a promessa que ele tinha sobre Sansão. Mas Sansão quebrou o pacto, então Deus não tinha mais compromisso com ele. Mas Deus ainda tinha compromisso com a sua palavra. Deus, ele se permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Sabe por quê? Porque não depende do que nós somos, mas depende do que Ele é. E Ele é fiel. Então Deus devolveu a força para Sansão, para que Sansão realizasse o propósito, que era começar a libertar o povo de Israel dos filisteus. E a Bíblia nos diz que quando Deus devolveu a força a Sansão, Sansão se agarrou aos pilares do templo, os pilares que sustentavam aquele templo onde haviam milhares de filisteus. Ele se agarrou aos pilares ali e com a força sobre-humana, novamente, a força do Espírito Santo, ele derrubou os pilares e derrubou todo aquele templo do Deus Dagom, ao qual eles estavam celebrando. Derrubou e matou milhares e milhares de filisteus. E a palavra do Senhor nos diz que foram mais os filisteus que Sansão matou com a sua própria morte do que o que eles tinham matado na sua vida. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus, ele não depende de mim e não depende de você. Se amanhã o pastor David não estiver pregando a palavra de Deus continua sendo pregada. Se você não estiver exercendo o ministério que você exerce hoje na tua igreja, amanhã vai ter outra pessoa. Porque o propósito de Deus, ele se cumpre independente de nós. Independente de nós, o propósito de Deus continua sendo cumprido. Aleluias, glórias a Deus. Sabe, o problema é que nós não enxergamos que Deus, ele não precisa de nós para concretizar os seus propósitos. Mas nós dependemos totalmente dele, para que o nosso ministério, o nosso propósito seja cumprido. Deus não dependia de Sansão, tanto que ele mostrou isso. Ele libertou o povo dos filisteus. Ele libertou Israel do povo dos filisteus. Mas Sansão desperdiçou a sua vida. A Bíblia nos diz que Sansão julgou a Israel por 20 anos. Ele poderia ter vivido 80 anos julgando a Israel. Ele poderia ter vivido 120 anos como Moisés viveu à frente de Israel. Mas não, ele morreu jovem, ele morreu muito cedo. E sem realizar tudo o que ele poderia ter realizado. Ele foi envergonhado, ele teve a sua vida envergonhada, porque ele quebrou o propósito de Deus, ele quebrou o pacto que ele tinha com Deus. E sabe, uma coisa que me chamou a atenção durante essa semana, na verdade eu já tenho essa pregação, o Senhor, o Espírito Santo já havia me dado há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, e a gente já havia planejado essa palavra para o dia de hoje, há 2 semanas atrás, na minha última pregação aqui na igreja. Mas essa semana me chamou a atenção. Claro que a gente fica todos todos ficamos muito tristes pelo desastre ali com a cantora ali, a cantora que perdeu a vida ali naquele acidente de avião. Hoje também nós vimos que parece que dois dos pilotos ali, o piloto e o copiloto, eram evangélicos, um da Igreja Assembleia de Deus, o outro, não me lembro agora o ministério, mas era pregador também da palavra de Deus. E os dois também morreram junto com a jovem cantora ali, 26 anos só, se não me engano. A gente fica muito triste com tudo isso. Mas o que me chamou a atenção, fora esse evento, foi uma coisa que é corriqueira, uma coisa que acontece sempre, você pode reparar nisso. Sempre quando morre uma personalidade, sempre quando morre alguém, principalmente do meio da música, quando morre alguém do meio da música que não é cristão, que não tem a fé
assim, pronunciada, porque a Bíblia nos diz que nós precisamos confessar a Jesus diante dos homens, para que Ele nos confesse diante de Deus. Sempre quando nós vemos a morte dessas pessoas, e que, claro, nós nos entristecemos, porque a Bíblia nos diz que é triste a morte de uma pessoa que não conhece a Jesus. Não estou falando que é o caso da cantora, porque eu não posso julgar, não sei quem ela era, não sei da vida espiritual dela. Mas uma coisa que sempre acontece é que morreu aquela pessoa, a primeira coisa que viraliza, as primeiras coisas que viralizam, principalmente de cantores, de pessoas ligadas ao meio da música, é a pessoa cantando um louvor. Pegam e colocam, olha o fulano de tal cantando um louvor. Ah, o fulano de tal estava cantando lá com a sua mãe, com o seu pai, com o pastor X, com o cantor Y, e estava, olha que lindo, que maravilhoso que era o louvor que ele estava cantando. E como eu falei, eu não vou entrar no mérito de salvação, de se ela foi salva ou não, porque isso não compete nem a mim e nem a você. Mas vamos olhar pelo seguinte foco. Quantos vídeos você vê de uma pessoa, e não estou falando só do caso dessa cantora agora, de pessoas que morreram, e 1 ou 2 vídeos, ou talvez uma dezena de vídeos aparece lá dele cantando um louvor a Deus. Eu cito um exemplo ainda mais claro, que é o exemplo do Elvis Presley. Para mim, um dos maiores nomes da música de todos os tempos. Eu mesmo, por muitas vezes, escutei as músicas gospel que ele cantava, porque ele começou no gospel, ele se desviou da igreja, ele era membro também de uma igreja, ele cantava dentro de uma igreja, se desviou, fez todo o sucesso, ganhou o mundo inteiro. E nós vemos discos e mais discos, álbuns e mais álbuns lançados com a música gospel que ele cantou. Muitas vezes cantando Peace in the Valley, ou Amazing Grace, How Great You Are, todas as músicas que nós cantamos hoje em dia, Paz no Vale, Graça Maravilhosa, Quão Grande És Tu. E nos emociona isso. Mas olhe pelo seguinte foco. São pessoas que tiveram a oportunidade de fazer isso durante a vida inteira e não fizeram. Que o dia que você partir, não estejam colocando um momento teu de louvor a Deus. Estejam colocando a tua vida inteira de louvor a Deus. Estejam colocando a tua vida inteira de louvor a Deus e dizendo assim, a vida dele foi para honrar a Deus. Não foi um momento, não foi uma música, não foi um louvor somente. Quantos e quantas dessas pessoas que partiram, que tinham excelentes dons, excelentes talentos, e desperdiçaram simplesmente por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa dos aplausos, por causa das luzes. Quantas e quantas pessoas dessa maneira? Será que o dia que alguém for se lembrar de vocês, vão se lembrar simplesmente por causa de um louvor que você cantou em um determinado momento da tua vida? Porque hoje ninguém lembra de tantas e tantos bailes que foram tocados, porque hoje ninguém lembra de tantas e tantas pessoas se afundando cada vez mais na bebida e cada vez mais na depressão por causa das letras das músicas que somente trazem mais depressão. Porque hoje ninguém lembra de tantos e tantos pessoas envolvidas no mundo das drogas, no mundo das bebidas, influenciadas por pessoas que preferiam influenciar dessa maneira do que pregar a palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Isso quer dizer o seguinte, Deus ele tem um propósito para a tua vida. Eu vou terminar dizendo que a palavra do Senhor nos diz, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos diz assim, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, a fim de que anuncieis as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois geração eleita, ou seja, o teu nascimento foi escolhido. A tua geração foi escolhida. Você foi gerado não por acaso, mas você foi escolhido para ser gerado. Vós sois sacerdócios reais, ou seja, vocês são da realeza. Vocês são príncipes e princesas. Vocês são uma nação santa, ou seja, vocês não estão sozinhos. Vocês têm outros que são santos como vocês são. Aleluias, glórias a Deus. E vocês são um povo adquirido, ou seja, vocês têm um valor. Vocês foram comprados e o preço não foi barato. Vocês têm um valor. E por fim, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, vocês têm um propósito. Glórias a Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem para a tua vida nessa noite. A palavra que o Senhor tem para a tua vida nessa noite é: não deixe, não vire um escravo de Satanás. Não entregue a tua coroa, não entregue aquilo que Deus tem na tua vida, por causa de um momento, por causa de aplausos de hoje, por causa das visões de hoje, por causa de pessoas do hoje. Não entregue aquilo que o Senhor tem, o pacto que o Senhor tem com você, por qualquer coisa que te ofereçam. Aleluias. Não entregue a realeza que Ele entregou nas tuas mãos, pelas correntes que Satanás quer colocar nas tuas mãos.